Olá, amigos! Estamos de volta com Mente Brilhante, as grandes cagadas dos técnicos na NFL, agora com os lances da semana 2. E não vamos perder tempo, tem bastante cagada essa semana. Eu até tive que deixar alguns lances de fora, já vou meter aqui na tela o nosso compilado. Vou começar aqui com o Houston Texans, que estava na jarda 1, é a segunda descida, jarda 1, na cara da endzone. E aí, assim, é aquela nossa pergunta de sempre, né? Por que diabos você não gruda ali e faz um quarterback sneak? Né? Não estou nem falando que usar seu tush-push. Um quarterback faz 3 quarterback sneaks, não é possível que você não consegue uma jarda. Mas não, eles vão correr com a bola, que ainda vai lá, não é uma decisão tão ruim. Aí eles correm com a bola que não conseguem fazer o bloqueio que precisava e caem de novo ali na jarda 1, né? Até um pouquinho para trás da jarda 1. Até aí tudo bem. Aí na terceira descida, tá, vamos correr com a bola de novo. Não. Tá no shotgun, com todo mundo aberto ali, né? Muito provavelmente indo para o passe, no 1 contra 1 nos recebedores. Que, ok, né? O pessoal vai falar, mas pô, você tem um recebedor alto, forte, a chance de ganhar e receber o touchdown é grande, né? Acontece toda hora. É óbvio, qualquer jogada que você fizer na jarda 1, a chance de fazer o touchdown é muito grande. Isso aí não tem dúvida. Mas, pô, por que você não vai num negócio que é quase certeza, né? Você faz o snap e mergulha para frente. É uma jarda, 3 chances para fazer isso. Se uma só, eu até entendo, porque às vezes você faz e não chega, mas se você conseguir meia jarda, já está de bom tamanho, né? Você tem mais uma chance depois. Mas não, vamos pro passe. Aí o passe é binário, né? É touchdown ou não. Você não tem como ganhar meia jarda. Aí eles vão de novo pro passe aí com o pocket saindo do pocket, se movimentando do pocket, aí o técnico com a cara de ué, né? E assim, eu não me conformo, porque é uma coisa que parece tão óbvia. Aqui a gente vai ter o Bengals, né? Tá na jarda, eles já estavam mais um pouquinho para frente, né? Tá um pouquinho, 2/3 de jarda ali que faltava, né? Com o quarterback reserva. E eles vão, não vai nem ser o quarterback sneak, né? Vai ser um tush-push no alto. E eu trouxe esse lance porque para lembrar que não precisa nem ter o sucesso do quarterback sneak ou de um tush-push, porque você não precisa ganhar uma jarda, você só precisa apontar a bola para frente, né? Uma jarda ali. A bola precisa passar, você não necessariamente. Então você vê que eles vão fazer o quarterback sneak, ele mergulha, põe a bola para cima lá, e aí o cara empurra a bunda dele lá para garantir ainda. Mas a gente cansou de ver o do Brees fazer isso, né? Você não precisa nem passar de vez, você pode só esticar a mão e voltar. Então você precisa de uma jarda, você tem 3 chances. Faz um quarterback sneak, quando você tiver ali a meia jarda, você põe, estica o braço e volta. Acabou. Qualquer dificuldade, gente, é um negócio praticamente certo. Então, assim, pô, vou jogar a bola no mano a mano pro meu wide receiver, porque a chance dele é boa, mas entre o quase certo e a chance boa, aí você foi na chance boa e saiu com 0 pontos, saiu sem a bola, né? É muita burrice. Desculpa, pode justificar o que quiser, é um negócio assim, é praticamente certo, né? Se fosse um down só, eu ainda dava um desconto, mas com 3 chances, em 3 chances você não consegue andar no quarterback sneak e mergulhando por cima, eu duvido, não compro essa ideia. E aí agora aqui a gente vai pro New York Giants e o Dallas, né? A gente tem 2 lances desse mesmo jogo. Primeiro vamos começar com o New York Giants. Aqui é o primeiro drive da partida, eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui no left tackle, tá? Ele está aqui no nosso lado esquerdo. Olha como ele vai passar liso aqui o pass rusher e vai conseguir o sec. Opa, número 55 é o nosso homem. Sabe que ele não conseguiu. Aí logo na sequência, vou voltar aqui um pouquinho. Aí depois desse sec, né? O que ele faz? Ele comete essa falta aqui, um tapa na orelha do. Ele ficou, acho que puto que deixou o sec lá, fio esse tapão na orelha e tomou uma falta de 15 jardas, né? Então, depois do sec, ele prejudicou o time com a falta em 15 jardas. Mas não satisfeito, né? Na terceira descida, então aí na primeira ele fez a falta, primeiro ele teve o sec, depois ele fez a falta, aí o Giants executou um snap normal, né? Conseguiu algumas jardas, e aí, por culpa do left tackle, né, das 2 cagadas dele, o sec e a falta, eles estavam numa terceira para 20, ele não satisfeito foi lá e pum, vai fazer um false start, que dá para ver ele se mexendo tranquilamente, ó, bem antes que os outros ali e tal.
Então, que era uma terceira para 20, olha lá, virou uma terceira para 25. E aí até o Malik Neighbor já tá puto, falando, não é possível, pô. Em 4 snaps o cara toma um sec e faz 2 faltas. Mas a coisa vai piorar, porque aí virou uma terceira para 25, né? Graças a ele, né? Perdeu jarda no sec, perdeu 5 jardas no sec que ele deixou passar, mais as 15 jardas da falta pessoal e mais o false start. Então só ele foi responsável por 25, exatamente o que eles estão precisando aqui, né? 25 jardas para trás. Aí uma terceira para 25 e o Russell Wilson escola um passe sensacional aqui, que ele inclusive faria várias vezes ao longo do jogo, o Wan'Dale Robinson no meio da defesa aqui, ele cai na jarda 2, né? Então, assim, parecia que era um desastre pro Giants, depois de duas faltas e um sec, mas eles conseguiram não só o first down, como cair na jarda 2, ali estão na cara da endzone para fazer o touchdown no primeiro drive da partida. Mas não é bem assim, porque apesar da jogada sensacional, temos uma falta. E vocês não vão acreditar que a falta é do nosso left tackle. E olha o que ele faz aqui, ó. Ele vai empurrar a cabeça. Já acabou a jogada, já passou a completa. Ele vai lá e empurra a cabeça do capacete do jogador da defesa na grama, na cara do juiz. Né? Então, mais 15 jardas. Então, o que era para ser uma primeira para o gol na jarda 2, vai ser uma primeira descida, mas na jarda 17, né? Porque da jarda 2 eles vão voltar 15 jardas para trás da falta pessoal. Então, em 4, te esquece o sec, né? Porque o sec pode acontecer com qualquer um, mas em 4 snaps ele fez 3 faltas. 2 faltas pessoais estúpidas, né? Uma ele deu um tapa no jogador, não tentou nem bloquear, ele deu um tapa no capacete. Agora ele empurrou o capacete do defensor no chão com a jogada já terminada e mais o false start, né? Então, na hora que aconteceu isso, até o locutor do jogo falou, bom, não tem mais jeito, né? Ele vai tirar esse cara de campo. Porque ele já é o left tackle reserva, né? O Giants está sem o titular que está machucado, então assim, já é um cara que você já não confia muito tecnicamente e não dá nem para confiar nele mentalmente, porque o cara está completamente fora de controle, fazendo umas faltas pessoais idiotas tal. Então a expectativa de todo mundo é que ele ia sair de campo depois de fazer tanta merda. E aí entrou a mente brilhantice do Brian Daboll, porque no snap seguinte, vou mandar um pouquinho aqui o close do menino, no snap seguinte, tá ele aqui, ó, primeiro para 10, tá ele no huddle. Então, o Brian Daboll não tirou o cara de campo. Não consigo entender por quê. Porque já viu que não dá. 4 snaps, o cara faz 3 faltas seguidas. Aí vai com ele de novo. Vai dizer que não tinha nenhuma opção melhor tal. O que acontece? O Giants recuou 15 jardas graças a ele, mas ainda está em condição de fazer um touchdown aqui, né? Aí chega a segunda descida, uma segunda para 8. Você está ali na red zone, segunda para 8. Tá no jogo, né? Conseguiu um first down aqui, você fica de novo em posição de fazer o touchdown. Então, nem tudo está perdido. Mas aí o nosso amigo vai lá e o que ele faz? Olha o false start que ele faz. Ele sai correndo no meio. É bizarro, cara. Não consigo nem explicar o que ele tá fazendo. Olha, ele vai sair correndo pro meio ali, só ele. Até para pausar aqui, olha o Russell Wilson aqui com os braços abertos. Que porra é essa, querido? Tipo, em 6 snaps ele cometeu 4 faltas. 6 snaps, 4 faltas, 2 falsos starts e 2 faltas pessoais. E aqui, essa falta aqui vai colocar o Giants numa segunda para 13 na red zone. Né? E vai meio que matar de vez a chance que eles tinham de fazer o touchdown. E a culpa dessa falta, né, de ter matado esse drive, aí é do Brian Daboll. Muito mente brilhante você ter mantido o cara de campo depois de tudo que ele já tinha feito. Aí ele fala, pode trocar, põe o cara para fora. Agora, Brian Daboll, por que você não fez antes, quando o time estava na red zone com chance de fazer o touchdown? Você esperou ele cagar todo o drive, para depois você vai tirar. E o pior, eles não tiram. O cara tá aqui, ó, segunda para 13, tá ele aqui, de left tackle. A gente vai cortar aqui, ó, para a terceira descida, ele no huddle aqui, ó. Terceira descida, ele tá aqui ainda. Então, além da mente brilhantice de manter o cara em campo para cagar o drive, é um banana ainda, porque falou, tira o cara, mas não tiraram ele. Então, ou ignoraram ele, ou ele falou, não, tira o cara no próximo drive. Que, porra, próximo drive os pontos já foram pro saco. Então,
Às vezes eu fico sem palavras para essas estupidezes que os técnicos fazem. Pô, o cara tira o cara de campo, meu amigo. Põe qualquer um. Você deve ter um guard lá, põe alguém que pelo menos não vai fazer falta. Porque se não fizer falta, tem a chance de vocês completarem a jogada. Agora, deixa o cara em campo. A cada 3 snaps, o cara te põe 20 jardas para trás, né? 15 de uma falta pessoal e 5 de um false start, né? Essa é a média dele. Em 6 snaps, ele fez 4 faltas dessa. Então, a cada 3, 20 jardas ele te põe para trás. Você precisa conseguir 10, né? A primeira para 10, na verdade, já é uma primeira para 30 com ele em campo. Pô, não pode ser pior o outro cara que você tem de opção. Eu não consigo entender por que mantém o cara. Mente brilhante, né? Não tem explicação, por isso que está aqui no vídeo, né? E aí, obviamente, não conseguiram o touchdown. Olha lá, ele aqui, né? Alinhado para o snap, virou um field goal, e é um jogo que foi para prorrogação. Talvez tivesse feito touchdown no seu primeiro drive e a história do jogo fosse outra, né? E falando em a história do jogo ser outra, vamos partir para a mente brilhante do outro lado do campo, que mostra muito o que foi o nível técnico desse jogo, né? Porque o Cowboys conseguiu empatar, todo mundo sabe, né? Com um field goal, uma patada de 64 jardas do Brandon Aubrey no final. E eles estavam aqui na jarda 49, que seria um field goal de 67 jardas. Seria difícil pra caramba. É uma primeira descida, você tem 9 segundos no relógio e o Cowboys tem tempos a pedir. Então, assim, qualquer ser humano normal pensaria o quê? E, inclusive, foi o que o Greg Olsen marcou na tela, né? Um pouquinho antes aqui, se eu tivesse recuado um pouquinho, ele marcou aqui esse meio do campo que está bem aberto aqui, porque o Giants está preocupado em ir com tudo para cima, né? Para evitar que o Cowboys conseguisse avançar. Então, assim, se o George Pickens, que está aqui embaixo no vídeo, simplesmente, né, cola no defensor e corta para dentro no slant, ele consegue aqui tranquilamente, se o passe for recebido, 6, 7, talvez 10 jardas, né? Talvez até um pouquinho mais. E coloca o time numa posição excelente para chutar um field goal, em vez de 67, 55, 56 jardas, uma coisa bem mais factível, né? Ainda mais sendo o Brandon Aubrey. Seria o razoável, normal. E se o passe não for completo? Pô, vai chutar um field goal de 67 jardas, que é praticamente a mesma coisa que o que eles fizeram. Uma corrida pelo meio aqui, ganhar 2, 3 jardas. Chutaram um field goal de 64 jardas. Não tem, em sã consciência, alguém me dizer que não, é uma boa jogada a gente voluntariamente posicionar o nosso kicker para chutar de 64 jardas, porque você acha que ele tem força para chegar. A gente sabe que ele já fez um field goal de 64 jardas, mas além desse field goal que ele já fez, tinha outros 2 na NFL, na história, de 64 jardas ou mais. Então, assim, você não bota o seu kicker voluntariamente para chutar um field goal de 64 jardas se você tem uma outra opção. E a outra opção é roda uma jogada para tentar ganhar mais jardas e você tem um tempo para pedir. Então, você não está nem correndo tanto risco assim. Agora, ganhar 2, 3 jardas, quer dizer que faz tanta diferença assim, chutar um field goal de 67 para 64, e tanto papo furado isso, que o próprio Cowboys, na semana anterior, eu trouxe o lance aqui para vocês, vou ver aqui o Brandon Aubrey entrando em campo, né, mas na semana anterior, contra o Eagles, no final do primeiro tempo, né, você veja que eles estavam na jarda 45, né, seria um field goal de 63 jardas, eles já estavam numa posição melhor do que o que eles colocaram o Brandon Aubrey para chutar contra o Giants. Eles estavam uma jarda para frente já. Então, se o 64 é mais que suficiente para o Brandon Aubrey na cabeça do técnico, 63 também seria. E eles estão aqui, tem 15 segundos, mas eles não têm tempo para pedir. Então, qualquer passe ou corrida que você fizer que fique dentro de campo, o relógio está correndo. Você corre o risco de nem chutar o field goal. Então, você está correndo um risco muito maior de executar uma jogada aqui do que você estava contra o Giants. Porque o Giants você tinha o tempo, então qualquer merda que acontecesse na jogada, você podia pedir o tempo. Aqui não, se der alguma coisa errada, você não tem tempo para pedir. Mesmo assim, e mesmo estando numa posição melhor, o Cowboys fez o certo, né? Chamou uma jogada, o wide receiver correu no meio, recebeu o passe, e aí eles ganharam aqui 10, 11 jardas. Você vê que ainda sobrou no relógio 10 segundos, né? Então, eles não tinham tempo para pedir, eles tiveram que sair correndo, né? A gente vai ver que eles saíram correndo aqui e fizeram o spike, né? Um desespero e tal.
Correram um risco absurdo, mas por que eles correram esse risco? Porque não tem cabimento você botar o seu kicker para chutar um field goal de 63 jardas, sendo que você tem a chance de conseguir um avanço e botar ele numa posição melhor. E aqui eles conseguiram, em vez de ele chutar um de 63, ele vai chutar um de 53 jardas, que é muito mais razoável de pedir para o kicker. E se lá eles tinham tempo, e 9 segundos, a gente viu aqui que uma jogada dessa mais ou menos gasta uns 5 segundos. Se gastasse 7, eles tinham tempo, né? Então, se gastasse 7 segundos, a hora que caiu no chão, perde o tempo e tal, e vai chutar um field goal, em vez de 67, de 57, 55, muito mais razoável. Então, o próprio Cowboys fez isso na semana anterior. Aí chegou nessa, o técnico falou, não, ficou muito fácil na semana passada. Vamos aumentar o nível de dificuldade para o menino. Vamos correr pelo meio. 3 jardins, está de bom tamanho, para ele que se foda. Chuta uma patada lá e se ele errar, pelo menos a culpa não é minha. É muita incompetência, burrice e covardice do técnico, né? E o pior é que ele não foi o único que fez isso. A gente tem a mesmíssima situação aqui no final do jogo do Colts e do Broncos. E eu não vou nem dizer que é a mesmíssima, porque é um pouquinho pior. Porque o kicker não é o Brandon Aubrey, né? Eles estão aqui na jarda 40, redondo, né? Então o field goal aqui seria de 58 jardas, mas com um kicker inexperiente. Eu vou até botar ele na tela aqui, ó. É o Spencer Schrader. Você vê que ele teve 9 field goals na carreira na NFL. Ele só chutou 9 field goals na NFL na carreira. O field goal mais longo que ele chutou na NFL é de 48 jardas. E no college, que é uma outra realidade, outro nível de pressão, o field goal mais longo que ele chutou foi de 54 jardas. Então, você está numa posição para chutar um field goal, para decidir uma partida na NFL, um kicker super novo, super inexperiente, e você está numa posição que, se você não ganhar jardas relevantes, ele vai chutar um field goal de 58 jardas. Pô, você precisa conseguir, com certeza, aí, um avanço significativo para botar ele numa condição melhor. Porque senão é uma puta uma fogueira, né? Uma coisa é você botar o Brandon Aubrey, que você já viu acertar trocentos field goals de longa distância, e falar, bom, acho que tem uma chance dele meter aqui de 60 e poucas jardas. Outra coisa é você pegar um moleque que acabou de entrar na NFL, que nunca chutou um field goal na vida de 58 jardas, e falar, vai, ganha o jogo para mim com field goal de 55, 56, qualquer coisa assim. Acho que é óbvio, né? O que eu tô falando não é nada, assim, eles têm um tempo para pedir, arrisca um passe, tenta conseguir 10 jardas, coloca o cara numa situação um pouquinho melhor. Olha o que o Colts vai fazer. Olha o alinhamento que eles estão. Tá todo mundo grudado aqui do Colts, né? Uma formação bem condensada. O que acontece? O Broncos tá com os 11 jogadores aqui em até 6 jardas da linha do snap. 11. Tá, os 11 jogadores da defesa estão ali em até 6 jardas da linha de snap. A última coisa que você gostaria de fazer é correr contra um box de 11, né? 10, 9, qualquer coisa que seja. Qual que é a chance que você tem de fazer uma corrida pelo meio aqui e ter um avanço significativo? E é exatamente isso que o Colts vai fazer, vai correr pelo meio para tentar ganhar 2, 3 jardas. É uma covardice total. E pior, nem ganha, perde 2 jardas. Então, olha a merda que eles fizeram. Um kicker inexperiente, que nunca chutou um field goal de mais de 54 jardas na vida. O field goal mais longo na NFL é de 48 jardas. Eles estão numa distância de 58. Então eles precisariam ganhar ali brincando umas 7, 8 jardas para ficar uma situação legal. Eles correm pelo meio sabendo que, na melhor das hipóteses, vão conseguir umas 2, 3 jardas. Então, assim, se desse tudo certo, eles iam jogar a bomba no kick e ele falar, vai lá, faz um field goal de 55 jardas para ganhar o jogo para mim. Porra, uma puta de uma sacanagem. E para cagar ainda mais, nem isso eles não fizeram direito. Perderam 2 jardas, então botaram o cara para chutar um field goal de 60 jardas. O cara que não tem o menor histórico disso, nem no college, nem na NFL e pouca experiência. Aí é óbvio que deu merda, né? Ele vai chutar o field goal e a bola nem chega. Né? Ela vai toda torta, porque ele deu toda a força que ele tinha, né? Então, quanto mais força você bate, menos controle você tem. Então você vê que a bola saiu toda torta. Então, se ela fosse com força suficiente, ela já ia para fora, e ela não foi com força suficiente. Ela pingou aqui no finalzinho da linha azul, né? Então ela está ainda umas 3, 4 jardas do Y, e se você botar mais altura, né?
faltou aí brincando umas, sei lá, 8 jardas, talvez, de força, talvez até um pouco mais, que é o resultado esperado, né? A gente vai ver a bola pingando aqui. Olha lá, ela pingando aqui na frente do... Só que, infelizmente, pra gente, né? Não interessa o quão burro você seja, sempre tem alguém mais burro. E o cara do Broncos, né? Sabendo disso, que eles iam chutar um field goal de 60 jardas com um cara sem inexperiência, ele foi tentar bloquear, e aí acabou cometendo uma falta besta, de 15 jardas. Então o field goal que era de 60 virou 45, e aí na segunda chance o Schrader conseguiu converter, né? Então a cagada tanto do Cowboys, né, de botar o Brandon Aubrey desnecessariamente no field goal de 64 jardas, quanto do Colts, que é pior ainda, de botar o kicker inexperiente para 60 jardas, os dois no final saíram com a vitória. Eu confesso para vocês, eu fico muito triste quando essas coisas acontecem, porque a burrice tem que ser penalizada com a desgraça, e essa semana os deuses do futebol, eles pisaram na bola com a gente. Bom, mas é isso, esses foram os lances dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu acabei tirando algumas cagadas aí, algumas até a gente comentou no podcast do No Flags, quem não acompanha a gente, cola lá, No Flags Brasil, tá em todos os agregadores você encontra. E semana que vem, se Deus quiser, eu volto aqui com mais cagadas dos técnicos da NFL no Mente Brilhante. Um abraço, até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!